Boa tarde, povo. Deus abençoe assim a todos nessa tarde. Eu quero, nessa tarde, falar algo assim que veio ao meu coração. Quando eu li aqui o texto do capítulo 1 de Jonas, assim me veio assim uma coisa assim no coração. É um texto não muito grande, tem só 17 versículos. E eu lendo ele, eu pude ver dentro desse texto muitas coisas que Deus faz em nossa vida e também a nossa covardia provoca muitas outras coisas. Muitas coisas ocorrem na nossa vida e também na vida de muitos que estão em nossa volta, estão perto de nós, por causa da nossa covardia. E aqui, lendo esse texto, eu vi muito isso, muita coisa. É um texto muito rico, que nos traz grande reflexão. Você lendo do primeiro versículo até chegar no 17, tem reflexão aqui que você muda o seu jeito de pensar através do que está escrito aqui. Você fazendo a reflexão dentro do que está aqui. E uma das que eu fiz aqui foi que nós, servos do Senhor, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós que estamos sempre querendo algo da parte de Deus, e muitas vezes a gente quer e quer e quer. Mas na hora que o nosso Deus determina algo para nós fazermos, o que acontece? Muitas vezes a gente faz como Jonas, a gente corre, a gente sai fugindo para se esconder no lugar mais próximo, ou até mesmo às vezes a covardia de assumir uma responsabilidade tão grande que você prefere até correr para fazer um caminho mais longo. E aqui Jonas fez isso. Jonas fugiu de ir a Ninive, que Deus tinha determinado para Jonas ir a Ninive, pregar contra aquela cidade. E Jonas temeu e não obedeceu à voz de Deus. Ele foi fazer o percurso que ele quis fazer. Ele correu para um outro lugar aonde Deus não tinha mandado ele ir, né? Ele fugiu para Tarsis e sabemos que com essa fuga dele de obedecer a Deus, ele causou problema a quem estava com ele, a quem estava próximo dele, porque no momento que ele entrou naquele navio começou, o mar se enfureceu pela desobediência de Jonas. Deus moveu as águas e aquele mar se enfureceu, e todos aqueles homens, que aqui não conta quantos homens foram, mas todos aqueles homens temeram. E aí, onde eles começaram a clamar, como diz a palavra, começaram a clamar e aclamar e aclamar, cada um a seu Deus, né? E cada um de acordo com a fé de cada um. E enquanto isso, Jonas dormia lá no fundo do navio, né? Nos porões do navio. E aí, onde aqueles homens começaram a clamar, e aí lançaram sorte de oração e de perguntas. E aí, onde cai sobre Jonas o direito de responder. E aí onde Jonas declarou que era por causa dele que tudo aquilo estava acontecendo. E aí todo mundo que já leu esse texto conhece a história. E quem não leu ainda, talvez leu e já esqueceu, pega de novo, volta a ler e faz uma reflexão, que é muito, 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 muito bom esse texto, é muito rico esse texto. E aí foi onde ele mesmo pediu àqueles homens que lançassem ele sobre o mar. Ele tinha consciência que todo aquele mal era por causa dele. E ao fazer isso, aqueles homens fizeram aqui, como diz aqui, no capítulo 14, a seguir, diz aqui: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? O que incrível! Agora, uma coisa onde veio uma reflexão para mim, foi isso aí. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta a gente correr para lugar nenhum, porque o propósito de Deus na nossa vida, ele tem que se cumprir. Aqui não está escrito quantidade de homens, a gente não sabe, não tá aqui, pelo menos não encontrei aqui no primeiro capítulo, não vi a quantidade de homens. Fala os homens, então tinha alguns homens, né? Ninguém sabe a quantidade, mas tinha alguns homens. E aqueles homens, cada um clamava a seu Deus, né? Como hoje, muita gente aí, cada um faz só referência de fé e a quem quer fazer, né? Então eles clamavam. Mas quando eles viram que há um Deus acima de todos, há um Deus poderoso, altíssimo, soberano, que rege tudo isso aqui, então eles temeram e fizeram sacrifício e fizeram votos a esse Deus. Então Jonas não cumpriu o dever dele de ir a Ninive, mas ele fugiu para um lugar onde havia também pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus. E lá, através de um ato impensado dele, ele levou a salvação àqueles homens. Porque quando aqueles homens creram e temeram, e eles ofereceram sacrifícios e pagaram votos ao nosso Deus, é porque eles creram e eles entenderam que justamente, realmente, o único Deus é o nosso Deus, é o Deus que fez os céus e a terra. Então, assim, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não vamos fugir dele, vamos cumprir aquilo que Deus nos mandou, porque o Deus que nos ordena, que nos manda fazer algo, ele é quem vai na frente, abrindo portas e caminhos para que nós passamos, para que tudo que tenhamos que fazer venha dar certo. E o nosso medo, muitas vezes, nos leva a desobedecer a Deus. E o preço que a gente paga é muito alto pela desobediência. Porque diz isso. Então, Jonas levou a salvação a esses homens através de um ato desobediente dele. Ele desobedeceu. Ele foi punido, foi. Mas antes da punição dele, ele fez algo que resgatou vidas. E ele foi punido, foi. Que aí, ao lançar ele nas águas, Deus tinha enviado um grande peixe, aonde Jonas foi engolido e passou, como diz aqui, deparou, pois, no versículo 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, assim, ele não quis ir a Ninive, ele não quis nem pensar, logo ele pensou, o primeiro pensamento dele foi fugir. Mas será que ele pensou que ele poderia correr o perigo de ser lançado no mar, ser engolido por um peixe, ou sei lá, até morrer? Ele não parou para pensar. E muitas vezes nós tomamos atitudes impensadas, irmãos, que muitas vezes provoca a morte. Muitas vezes provoca a morte. Não foi o caso de Jonas, pelo contrário. A atitude dele, mesmo errada, trouxe vida, porque aqueles homens conheceram o verdadeiro Deus. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes você toma uma atitude errada, que acaba você mesmo perdendo sua fé. Às vezes você acaba atingindo outra pessoa, né? E muitas vezes quem está em nossa volta paga um preço muito alto junto conosco, porque aqueles homens, o medo que eles passaram, e eles tiveram perdas, porque no texto, alguém queira conferir, leia o texto e vai conferir. Eles tiveram perdas grandes, porque no momento que o mar começou a se enfurecer, eles começaram a lançar fora do barco tudo que eles possuíam, que estavam levando ali. Eles começaram a tirar das águas, como trata aqui o texto. Então eles tiveram grandes perdas por causa da atitude de Jonas. Então, que nós venhamos nesse momento estar sempre refletindo no querer de Deus nas nossas vidas, porque Ele sempre quer o melhor. Quando Deus manda você ir levar a palavra, ou você ir profetizar, ou você ir pregar, ou contra ou a favor a alguém, ou algum lugar, faça, porque é ordem dele. Você não pode mudar a vontade de Deus, você não pode mudar o querer de Deus e as decisões de Deus. Você tem apenas que obedecer o querer e a vontade de Deus, porque é o melhor para você e é o melhor para todos nós. E naquele momento, Jonas não obedeceu
ele desviou o caminho e ele pagou um preço muito alto e os que estavam em volta pereceram, tiveram perdas, mas no meio de tantas perdas eu creio que tiveram ganhos também, ganhar a salvação, porque eles conheceram o verdadeiro Deus, este Deus imensurável, misericordioso, amoroso, também um Deus de justiça, né? Porque em meio a tanta misericórdia também ele lançou a justiça. E a Deus eu costumo falar assim, dentro do meu particular, Deus é como uma balança. Ele pesa igual para um lado e para o outro. A concha da balança, ela pega o mesmo peso, tanto de um lado como do outro. É a mesma coisa da mão de Deus. A mão do amor pesa o mesmo peso que pesa a mão da justiça, né? Então nós devemos estar firmes, sempre atentos a fazer a vontade de Deus, como Ele nos manda fazer, né? E é assim. É essa reflexãozinha que eu fiz agora, sentei para estudar, que eu tenho um assunto de matemática para estudar, mas a vontade de primeiro falar com Deus, ouvir Deus, foi tão grande que eu digo, não, eu vou fazer isso. E Deus queria falar alguma coisa para mim ou para nós nessa tarde. E assim eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz e reflitam. Amém?